Olá, eu me chamo Vivian Castilho, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em zootecnia da UFGD e vou fazer a apresentação do trabalho intitulado Tempo de retorno à consciência de frangos de corte em diferentes protocolos de eletronarcose para o mercado halal. Então, no contexto de abate humanitário, o método mais utilizado de sensibilização pelas plantas frigoríficas espalhadas pelo mundo é a eletronarcose. A insensibilização, ele deve ser um processo responsável por levar o animal à perda imediata de consciência, mas não pode ocasionar a morte desse animal. Então, nesse processo, essa corrente elétrica deve induzir a convulsão e insensibilidade à dor, deve atingir o encéfalo dessa ave. Ao mesmo tempo, deve manter as funções vitais do animal. Então, esse processo, ele permite que o animal ele seja abatido sem sofrer dor ou aflição, reduzir a resposta da ave ao estresse, além de permitir a imobilização e facilitar o corte dos grandes vasos no momento da sangria. No contexto dos preceitos religiosos, existe uma exigência de uma comunidade específica ou de um produto destinado às regiões que o requeiram. Então, de acordo com alguns preceitos religiosos, nós temos o abate halal, que é realizado de acordo com as regras islâmicas, aonde a insensibilização ela é proibida. Mas em caráter de exportação para países mais tolerantes, eles permitem ainda a eletronarcose, desde que esse processo não provoque a parada cardíaca da ave. Então, nesse sentido, devido à sua importância no bem-estar animal e de acordo com os preceitos religiosos, nós tivemos como objetivo avaliar diferentes protocolos de sensibilização elétrica e seus efeitos sobre o tempo de retorno à consciência e eficiência de sangria. Então, para realizar esse trabalho, nós fizemos um ensaio em um frigorífico local utilizado para abate comercial dos frangos de corte, situado na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, todos os animais utilizados foram padronizados de acordo com o seu sistema de criação, em que todos os animais foram de origem dark house, com criação de 14 aves por metros quadrados, todas as aves machos da linhagem COP. Então, o abate, ele foi realizado aos 43 dias de idade. Essas aves, elas então passaram por um jejum de cerca de 6 horas, e o trajeto da granja até o frigorífico foi de cerca de 23 quilômetros por 40 minutos. Após chegar no frigorífico, essas aves passaram por um período de 20 minutos de descanso antes de serem descarregados na plataforma. Então, após o descarregamento, essas aves foram selecionadas, aonde foram selecionados 184 frangos, com peso médio de 2.850, e então foram feitas as identificações de cada ave com o lacre. Então, essas aves, elas foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, aonde o primeiro tratamento, ele consistiu no padrão europeu, com uma voltagem de 800 volts e frequência de 600 Hz. O segundo tratamento, ele teve uma voltagem de 50 volts, o terceiro 60 volts e o quarto tratamento de 70 volts. Ambos os três com 1000 Hz de frequência. Então, após a pesagem das aves, elas foram realizadas a pendura na linha do abate, foram realizadas, então, as penduras pelas pernas, e então enviadas ao setor de sensibilização, aonde foi realizada a sensibilização por eletronarcose, por imersão em cuba com água eletrificada. O insensibilizador utilizado foi da marca Fluxor, com um tipo de corrente quadrática contínua. Então, após serem submetidas aos protocolos de sensibilização, essas aves foram avaliadas quanto ao tempo de retorno à consciência, em que as aves identificadas, elas foram alocadas no piso, em posição de estação
sobre os membros e foi cronometrado, então, o tempo de retorno sendo separados pelas fases tônica e fase clônica. Além disso, depois nós fizemos, então, a eficiência de sangria, aonde foi estimada pela perda de sangue, pela diferença do peso antes de ser pendurado, né, e após a sangria. Então, foi realizada também uma estimativa, descontando o valor, né, de água que foi absorvido na cuba. Então, foram avaliadas também 10 aves por cada tipo de análise realizada. Então, os dados, eles foram verificados quanto à normalidade dos resíduos e foram submetidos à análise de variância. Então, quando foi observado efeito significativo, foram realizadas comparações de médias com o uso do teste Tucker a nível de 5% de significância. Em relação aos resultados, eu demonstro essa tabela em que consta o peso vivo, tempo de fase tônica, clônica e total de consciência, além do percentual de perda de sangue dos frangos submetidos aos diferentes protocolos de insensibilização. Então, aqui nós temos os diferentes protocolos, os tratamentos, peso, fase tônica, clônica e total de tempo de inconsciência e a perda por sangue em percentual. Quando nós vamos fazer análise, então, do peso das aves, nós podemos verificar que não houve diferença estatística entre o peso das aves entre os tratamentos. E isso é o que nós gostaríamos que acontecesse. Todas as aves foram selecionadas, né, para que o peso ele não diferisse entre si. Então, quando observamos a fase tônica, nós vemos aqui que o protocolo de 50 volts e 1000 Hz, ele obteve menor tempo dessa fase quando comparados aos demais. Na fase clônica, a mesma coisa aconteceu. Então, nessa fase, o protocolo de 50 volts e 1000 Hz, ele obteve menos tempo de inconsciência. E com isso a gente pode ter um resultado, né, no tempo total de inconsciência dessas aves. Então, de acordo com o protocolo de 50 volts e 1000 Hz, essas aves apresentaram menor tempo de inconsciência, que fez com que ocorre a redução do risco da ave de morrer antes de ser sangrada. Para atender, então, o mercado, a mercado halal, a insensibilização ela deve provocar um mínimo de tempo de inconsciência, que, de acordo com os critérios do abate islâmico, deve ser no máximo de 30 segundos. Além disso, de acordo com a literatura, esse protocolo de 50 volts e 1000 Hz, ele promove uma insensibilização superficial e pode apresentar uma intensidade suficiente para causar uma despolarização nos neurônios e provocar, então, a inconsciência dos animais. E quanto maior for a frequência e menor for a voltagem da insensibilização, a ave ela recupera a consciência de forma mais rápida. Quando, então, nós formos observar o percentual de perda de sangue, nós podemos ver que o protocolo padrão europeu, ele obteve uma pior eficiência de sangria quando comparados aos protocolos testados nesse trabalho. Então, de acordo com esses resultados, nós podemos observar, então, que o protocolo de sensibilização de baixa voltagem, 50 volts, e alta frequência, 1000 Hz, é o parâmetro indicado para o mercado halal pelo menor tempo de retorno da inconsciência. Então, eu gostaria de deixar meu agradecimento ao Núcleo de Pesquisa em Produção e Nutrição de Não-Ruminantes, Grupo de Avicultura da UFGD, por toda a parceria e atendimento durante a execução de todo o experimento. Além disso, gostaria de deixar um agradecimento para a CAPES pela concessão da bolsa dos autores do trabalho. Muito obrigada.